Graça e paz, amada igreja. Hoje é dia 22, aniversário do meu irmão Natanael. Eu vou estar lendo um trecho da Bíblia, em concordância até com o que a gente leu ontem, refletiu ontem, sobre a situação de João Batista, de Zacarias, né? De Isabel. E a gente vai estar lendo ainda sobre situações próximas ao nascimento ou durante o nascimento de Jesus. O texto está lá em Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 21. Vamos orar. Senhor Deus, aqui está a Tua palavra. Nos ajuda a entender e a refletir nela e falar com a Tua igreja nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Lucas capítulo 2, verso 21 diz assim a palavra do Senhor. Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Versículo 22. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, 37, e que era viúva 84 anos, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, 37, que era viúva desde 84 anos como viúva. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Cumprida todas as ordenanças segundo a lei do Senhor. Voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Amém, igreja? O Senhor seja louvado. Irmãos, aqui está o tempo em que Jesus nasce, em que Jesus é apresentado, em que ele é circuncidado segundo a lei. Tudo foi cumprido, né? Jesus nasceu ali em Belém, né? Conforme diz o profeta, e tu, Belém, não será menor dentre as cidades. Então, e mais agora, ele foi agora apresentado, foi colocado o nome segundo o anjo tinha falado, já tanto com Maria quanto com José. Eles fazem isso e aí a gente começa a ver algumas coisas que, irmãos,
manifestação do poder de Deus já desde a fase criança de Jesus, desde quando ele não tinha, digamos, nenhuma força, quando ele não estava ainda agindo como filho de Deus. Desde ali havia profecia sobre a vida dele e havia alegria sobre a vinda dele, sobre ele estar aqui. Eu quero dizer para o irmão e para a irmã que mesmo você com seus filhos ou com suas filhas, e eles ainda não tendo forças para fazer a obra do Senhor, por serem pequenos, por serem crianças, profetize coisas boas sobre a vida deles. Ore sobre a vida deles. Coloque a vida deles diante do Senhor. Peça ao Senhor para que o Espírito Santo entre já na vida deles, para que o Espírito Santo revele ao irmão como o irmão precisa cuidar, como o irmão precisa falar do amor de Deus. Não tenha nenhum tipo de vergonha ou nenhum tipo de... não precisa aguardar a criança ficar com a idade avançada para começar a falar e a explicar para ele a beleza da criação do Espírito Santo. Jesus Cristo, irmãos, ainda vamos colocar aqui 8 dias, muito distante do tempo em que ele falou, dos 33 anos, vamos colocar a idade dessa forma, que Jesus veio a morrer na cruz do Calvário e a pedir à igreja que ficasse em Jerusalém até que do alto recebesse virtude do Espírito Santo. A palavra de Deus vai dizer que um homem, chamado Simeão, ele foi revelado pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo, não é outro não, o mesmo, que ele não morreria sem ter nas mãos aquele menino, que ele não passaria pela morte. Olha só que palavra poderosa. Ele não passaria, ou seja, ele não atravessaria o rio, conforme nós cantamos, lá no hino do cantor cristão, antes de ver. Ele não só viu, irmão. Eu acredito, até escrito aqui no versículo 28, ele viu, tomou nos braços e louvou a Deus. Eu não sei o que o Espírito Santo coloca na sua vida, irmãos. Não é uma coisa fácil. Mais uma vez, a gente vê aqui a ação do Espírito Santo numa revelação extraordinária que fala para o Simeão: Simeão, olha, antes de você morrer, você não vai morrer. Você não vai morrer antes de ver o Cristo do Senhor. Que fé, irmão. O homem estava lá no templo. E quando ele viu a criança, eu creio pela fé que o Espírito Santo revelou para ele e disse: olha, este é a criança, este é o menino que eu disse que você não deixaria de ver antes da sua morte. Antes de você partir, você vai ter nos braços. Pode ser, irmão, se ele estava até cansado já e falado: olha, eu tenho que esperar a criança, porque é uma promessa do Espírito Santo. E agora, quando ele pega, ele fala coisas tremendas de homens simples, homens usados por Deus, que quando abrem a boca, falam, profetizam revelações divinas do poder de Deus. Eu preciso crer, o irmão precisa crer, que a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida não é para coisas só comuns ou para coisas que, digamos, o homem crê por estar vendo. Mas revelações de Deus normalmente são para aumentar a nossa fé, normalmente são para nos apegar ao Senhor, e a gente precisa apenas crer. Quantas vezes Jesus diz: não temas, crê somente. Então ele creu, ele viu, e agora ele diz o que vai acontecer com aquele menino durante a vida dele. Olha, essa criança está destinado tanto para a ruína quanto para levantar as pessoas. Ele vai ser contradição e ele vai ter grandes revelações. Ele vai conseguir traspassar a alma e enxergar o que está no interior das pessoas.
para que sejam manifestados os pensamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Isso, e quando ele fala aquilo tudo, os pais então ficam admirados daquele homem. E não obstante isso, irmãos, não agora, quando ele deixa aquilo ali, ele no templo do Senhor, louvado seja Deus. Irmãos, no templo do Senhor, Deus se manifesta. Na casa de Deus, quando a busca, o Espírito Santo trabalha à vontade. Quando esse Simeão, quando eles acharam Simeão, nossa, Simeão trouxe uma palavra tão boa. Ele pegou a criança nos braços, ele falou que o menino era para a ruína e também para levantar a Israel, para traspassar a alma e revelar os pensamentos dos corações. Quando eles acham que já tinha ouvido tudo, aí vem Ana, irmão. Ana, desde a palavra de Deus diz que ela viveu 7 anos com o marido e 84 anos de viúva. Irmãos, a mulher ficava dia e noite em jejuns e oração, e a palavra de Deus, ela não deixava o templo da casa do Senhor. Que maravilha, irmãos, que coisa boa, que fé, que comunhão, irmãos, com a casa do Senhor. Irmão, o que uma pessoa passa 84 anos dentro de um templo, orando, jejuando, buscando a Deus? Que intimidade com o Senhor. Que coisa maravilhosa, irmão. Que maravilha. E a palavra de Deus diz que aquela mulher, quando vê então a criança, ela chega ali e dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jesus. Imagina, irmãos, uma criança de 8 dias e chega uma pessoa, 84 anos, no meio da igreja, e agora ela começa a profetizar, ela começa a pregar, ela começa a dizer a todos: olha, aquilo que está profetizado lá no livro de Isaías, aquilo que Elias falou, aquilo que Davi falou, aquilo que Zacarias falou, aquilo que Ezequiel falou, aquilo que Moisés falou, está aqui, ó, pega a criança. Irmãos, que tremenda passagem da palavra de Deus que às vezes a gente não percebe. Uma senhora viúva, 84 anos, prega para a igreja, para as pessoas que ali passavam, sobre o que Deus havia visitado o seu povo e revela aquelas pessoas que a promessa de Deus havia se cumprido. Nós estamos na época do Natal. A revelação de Deus está dentro da gente. O Espírito Santo estava com Simeão e também com Ana, e eles cumpriam e faziam a vontade do Senhor. Coisa muito difícil nos dias de hoje. A gente tem feito muito a nossa vontade. A de Deus, não. A nossa a gente faz. A do Senhor, não. Irmão Kleber, eu faço a vontade do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E precisa continuar assim, porque os dias são maus. Mas esses dois são grandes exemplos. Assim como os pais tiveram, digamos, irmãos, um presente de Natal, se era por volta do dia 25, isso daí que aconteceu, eles tiveram um presente muito grande com aquelas duas pessoas tão especiais na casa do Senhor, com tanta virtude, com tanta comunhão com o Senhor. Agora chegam até a criança, podia ter falado com os pais, falaram com os pais, mas a respeito da criança, e enxergaram naquele menino a presença do Espírito Santo, a presença do Senhor e o cumprimento da palavra de Deus. Jesus Cristo é o cumprimento da palavra de Deus na minha e na sua vida. Que Deus o abençoe nesta noite, que o seu Natal seja de muita alegria, de muito amor, de muita paz e de muito Jesus. De muito Jesus, de muita palavra e de muita comunhão com o Senhor. Porque em comunhão com o Senhor, conforme diz o salmista, até os nossos ossos se fortalecem. É isso? Quando a gente está na presença do Espírito Santo de Deus, a gente se torna forte em tudo, irmãos. Mas distante do Senhor, a gente está pronto para cair. Que Deus nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Santo Deus, obrigado pela tua palavra revelada nesta noite, Senhor. Está escrita aqui, mas é grande revelação por Simeão
e por Ana, que creram e que viveram esta maravilha de ter colocado aquele menino, ou visto aquele menino colocado nos braços, visto a revelação de Deus em carne e osso ali, pelo poder e manifestação do Espírito Santo. Eu te agradeço nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja.